Voltamos, vamos ver se a gente agora consegue conexão aí com o professor Maderick, que daqui a pouquinho estará aqui conosco, então, neste tema super importante, que é acesso ao poder judiciário. Nós tivemos um pequeno problema de conexão com o professor anteriormente, mas acho que agora a gente consegue resolver esse probleminha. Dentro de alguns instantes, o professor Maderick estará aqui conosco, nesse grande debate, esclarecendo todas as nossas dúvidas, respondendo as nossas perguntas. Então, você que está entrando agora, pode mandando as suas perguntas, os seus comentários, as suas sugestões, que daqui a pouquinho, logo mais, o professor, então, Maderick, estará aqui conosco para este grande debate, esta grande live sobre o acesso ao Poder Judiciário. Internet assim mesmo, nós estamos ao vivo. Ocorrências aí, mas estamos tentando contato com o professor. Bom, enquanto o professor não vem, eu quero agradecer imensamente a todos vocês que ao decorrer desses dias enviaram as suas mensagens. Nós recebemos muitas mensagens, fico muito feliz com a participação de todos. Nós vamos tentar responder. Vamos lá, vamos ver. A gente está tentando acesso ao professor, que daqui a pouquinho estará aqui conosco, então, neste grande, super bate-papo sobre o acesso ao Poder Judiciário. Internet assim mesmo. Vamos lá. Bom, boa noite a você que está entrando, que está chegando aqui na nossa live. Hoje o tema, iremos discutir sobre o acesso ao Poder Judiciário. O convidado da noite é o professor em Direito, Dr. Rodolfo Maderick, que daqui a pouquinho estará aqui conosco. Nós tivemos um probleminha de conexão anteriormente, estamos tentando restabelecer contato com o professor, que logo mais estará aqui para responder todas as nossas perguntas nesse super bate-papo, que é de suma importância e também que gera curiosidade, né, em muitas pessoas. Aproveitando, quero agradecer mais uma vez a todos que no decorrer desses dias participaram, enviando as suas mensagens, as suas perguntas. Então, logo mais o professor estará aqui conosco para responder a todas. Estamos tendo um probleminha de conexão com o professor, mas daqui a pouquinho ele estará aqui conosco. Vamos lá. Internet assim mesmo. São os problemas da tecnologia que todos nós estamos sujeitos. Mas vamos que vamos. Vida que segue. Daqui a pouquinho o professor estará aqui conosco para esse super bate-papo, o acesso ao Poder Judiciário. Quero agradecer, então, as pessoas que estão entrando aqui, deixar o meu abraço a Valquíria, a Lúcia, Lu Dias, a Cá, a Iris, ao Profeta Nervosão, aquele abraço, obrigada por todo o apoio sempre. Vamos lá. De fato, estamos aí com um pequeno probleminha. Bom, estamos aqui aguardando o professor. Karina aqui sinalizando, dando oi. Oi, tudo bem com você? Gente, realmente nós estamos tendo um problema de conexão com o professor, mas daqui a pouquinho a gente está tentando restabelecer sinal, contato com ele, ok? Então, eu espero que vocês tenham um pouquinho mais de paciência, que daqui a pouquinho, de verdade, o professor estará aqui conosco para tirar todas as nossas dúvidas, nesse super bate-papo sobre o acesso ao Poder Judiciário. Cadê? Olá, Genivaldo, aquele abraço. Obrigado por estar aqui nos prestigiando. Olá, o professor entrou. Vamos ver se agora a gente consegue contato, estabelecer o sinal com o professor. Vamos lá, vamos lá. Professor em Direito, Dr. Rodolfo Maderick, estará aqui em instantes conversando conosco sobre acesso ao Poder Judiciário.
A gente não está conseguindo acesso ao professor. Infelizmente, nós não estamos conseguindo acesso ao professor. Professor, eu sei que o senhor está nos assistindo, nós vamos precisar derrubar a live novamente para tentar uma conexão com o senhor. Infelizmente, nós estamos com esse problema de acesso. Ou se não, professor, eu sei que o senhor está me assistindo, está me vendo, manda uma solicitação para nós aqui, para participar da nossa live, porque a gente não está conseguindo acesso ao senhor. Aí, agora sim, vamos lá. Aguardando, logo mais. Boa noite, boa noite. Boa noite, professor. Conseguimos. Finalmente conseguimos. Tudo bem, professor? Boa noite, Cati. Boa noite a todos que nos estão acompanhando. Estamos na expectativa da gente participar aqui desse bate-papo. Desculpe aí pelos transtornos de tecnologia. Aguardando, logo mais. Boa noite, boa noite. Boa Finalmente noite, professor. conseguimos. A gente está tendo... Há um eco aqui. Agora eu já solucionei, pronto. Vocês estão me ouvindo bem? Estão todos me vendo bem? Tá tudo sob controle aqui, professor. Faz parte, né? A tecnologia, ela ajuda, mas também ela dá uma atrapalhada de vez em quando. Bom, professor, antes de mais nada, eu quero agradecer imensamente a sua participação, por ter aceito aí o nosso convite, e gostaria que o senhor se apresentasse às pessoas que estão nos acompanhando neste momento, antes de darmos início, então, ao nosso bate-papo da noite. Imagina, boa noite, Cati Costa. É uma honra estar com você novamente para debater temas tão importantes para a sociedade, principalmente a sociedade paulistana, a sociedade paulista, que passa por momentos críticos aí, devido a tudo o que nós enfrentamos nos últimos meses. É uma honra rever os meus alunos aqui, mesmo que remotamente, a todos os amigos, admiradores das redes sociais. E fico lisonjeado aí, você na condição de vice-presidente do Partido da Mulher, na condição de empreendedora, de trazer esse tempo, né, que é das pessoas, que é um tempo raro que nós estamos aí enfrentando, e mesmo assim trazer iniciativas como essa. Então eu fico muito honrado de participar. Não tenho participado muitas, tenho ressalvado muito, tem se reduzido internamente algumas academias, algumas universidades que eu tenho participado. Por quê? Porque há também um compromisso muito sério de trazer temas e trazer a participação das pessoas com responsabilidade. Mas eu te agradeço a oportunidade imensamente de estar aqui para revê-la, para rever os nossos amigos e fico à disposição. Inclusive, já mandaram muita coisa aqui, pelo que eu vi, temas muito importantes que talvez a gente não consiga abordar rapidamente tudo hoje, mas vai ser muito bom estar contigo aí. Parabéns pela iniciativa e parabéns pelo trabalho. Quem não sabe, antes de eu me apresentar, a Cati Costa lidera aí um dos projetos mais inovadores na cidade de São Paulo, que é um projeto de empreendedorismo, de empoderamento das mulheres, de lutar, inclusive, pela inclusão dos seus direitos, pela participação da mulher na vida jurídica, né, dela saber quais direitos que ela detém, quais prerrogativas. E eu sou professor Maderic, professor Rodolfo, advogado aqui em São Paulo, no Rio, em Brasília, e tenho aí me dedicado a estudar um pouco, principalmente os temas sensíveis. Peço desculpas de antemão aqui, que eu estou conectado no meu celular e eu sou um míope, né, de nascimento, mas eu vou ter o carinho e a responsabilidade de responder todos os comentários aí depois. Estou vendo que muita gente está manifestando, mas obrigado por todos que estão nos acompanhando. E dentro desses temas, né, do direito, da docência, tem me preocupado bastante essa perspectiva e a atuação do Poder Judiciário. Eu falei, por que não aproveitar esse momento que a gente tem aqui disponível e levar esses debates para todos, né, Estênio? Então, muito obrigado pela participação. Fico à disposição aí sempre que vocês tiverem essa iniciativa. Não sei se
você quer começar pelas perguntas que já nos encaminharam, né? Porque tem bastante coisa aqui, eu tenho visto uma pauta de pelo menos 20 temas, mas não, como eu disse, não vai ser possível abordar talvez todos com muito detalhe, mas já agradeço a iniciativa. Bom, obrigada, professor. Então vamos aos trabalhos, né? Então vamos começar logo com a primeira pergunta, porque como bem diz você, nós temos muitas perguntas. No decorrer desses dias, muitas pessoas interagiram e mandaram as suas perguntas, porque quando é um tema bastante polêmico que desperta bastante curiosidade. Então vamos lá, professor. Vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte: qual que é o papel do Poder Judiciário? Ótima pergunta, né? Aliás, eu faço uma brincadeira, isso eu faço uma brincadeira em aula há muito tempo. Só existe poder judiciário porque as pessoas têm interesses conflitantes, né? E no Brasil eu brinco com maior estupidez até, porque no Brasil a gente só vai no judiciário para brigar com duas pessoas, contra o Estado e contra banco, né? Que são os nossos maiores clientes aí do sistema brasileiro, praticamente. Porque, em números, hoje os tribunais, o judiciário em si, ele existe como uma resposta ao cidadão para que os seus direitos sejam garantidos, né? Para que eles sejam efetivados. Nós temos uma Constituição perfeita, né? Está aqui a nossa querida Constituição promulgada em 88. Foi um trabalho árduo aqui nos artigos, para que a gente se dedicasse aí às prerrogativas, à eficácia, à horizontalidade dos direitos, e o judiciário virou um monstro brasileiro, né? Um monstro aí que dos 230 milhões de espectadores da justiça, muitos anseiam por que seria o judiciário, o que é o poder judiciário. O poder judiciário ele se limita basicamente a dar a palavra final para que as pessoas e o cidadão tenham garantido seus direitos. Porém, no Brasil há uma conotação errônea, né, de que judiciário hoje virou a célere resposta, a rápida resposta para um conflito de interesse. Então, muitas vezes a gente deixou de aplicar a justiça, aplicar os direitos fundamentais, inclusive da Carta, para aplicar efetivamente uma resposta mais célere a um conflito de interesse. Isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo por quê? Porque nós esquecemos o fundamento principal do Poder Judiciário e partimos para a ideia de uma das possibilidades do que ele seria a sua função essencial. Mas há uma estrutura, o Poder Judiciário tem esse papel fundamental, que é de garantir. E, resumidamente, o papel do Judiciário hoje tem sido o cobrador de impostos do Estado e o efetivo garantidor de políticas econômicas contra um sistema bancário que é medonho, um sistema econômico que falha as pessoas, e principalmente numa época de epidemia. É óbvio que nós podemos falar da efetividade do judiciário em sistema penal, da efetividade do judiciário em sistema civil, em sistema de tutela da criança e do adolescente, óbvio. Mas a finalidade de todas essas políticas, nós não podemos esquecer que há outros dois poderes que estão atuando mal, que é, obviamente, o Poder Executivo e o Poder Legislativo. O Legislativo mal legisla e mal compila as suas normas e faz com que o cidadão tenha uma burocracia enorme para resolver direitos. E o Poder Executivo, que, por exemplo, numa época de epidemia, de catástrofe, de tragédia, como é a realidade brasileira, que metade da população não tem acesso a água e esgoto, né, não tem metade da população brasileira, não tem acesso literalmente aonde fazer as suas necessidades. Então a gente está num problema crítico. Se metade da população brasileira não tem acesso a água e esgoto e nem a seu saneamento básico, como que nós vamos falar que eles têm efetividade a um poder judiciário? Então começam aí as nossas dificuldades. Eu gostaria muito que o Poder Executivo e o Poder Legislativo também cumprissem o seu papel para que o Poder Judiciário pudesse alcançar essas áreas críticas, né? Mas enfim, com uma resposta genérica, a Constituição trouxe a obrigação do Poder Judiciário ser a resposta final para o cidadão em matéria de garantia dos seus direitos. E, professor, aproveitando aí o ensejo dessa resposta, tem uma outra pergunta aqui que eu acho muito pertinente. O Poder Judiciário, ele assume importante papel na concretização das políticas públicas? Sem dúvida nenhuma, mas há um perigo relutante que eu tenho estudado e tenho debatido, desde com colegas aí da academia,
desde os anos, no início de 2010, 2009, que é a efetividade das políticas públicas e o ativismo judicial. O que é o ativismo judicial? Todo mundo reduz o ativismo judicial ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça. Porque a gente... E isso é claro, né? Para você entender o que é a efetividade de políticas públicas, nós temos que entender o que foi a Emenda Constitucional 45, que foi a reforma, tão chamada reforma do Poder Judiciário, que adveio nos anos de 2004. Muito se discutia na época que o judiciário era lento, que todos os casos, inclusive briga de galo, era comum isso. A briga de galo chegava ao Supremo Tribunal Federal. Então, por isso, a justiça era lenta e ela não punia, ela não dava efetividade ao judiciário. E aí se teve a reforma, com um acordo de cavaleiros entre o Poder Executivo, o Legislativo e o próprio Poder Judiciário, para se destacar os elementos. E dentre eles foi criado, por exemplo, o órgão de controle da administração, vi que tinha uma pergunta disso, a administração judicial, de controle, inclusive, da função judicante. Foi criado, nesse aspecto, o Conselho Nacional de Justiça, né? O conhecido aí como CNJ, que depois a gente fala mais um pouco dele, mas ele foi principalmente o criado, acrescido no texto constitucional, justamente para que dê maior celeridade. Então, a reforma de 2004 foi pautada pela celeridade. E o que nos espanta, porque a reforma do Poder Judiciário se esperaria justiça, não celeridade. As pessoas estavam ansiosas por justiça, por efetividade de políticas. As pessoas queriam acesso aos seus direitos. E o único direito que foi garantido foi um rápido processo no Poder Judiciário. E o que nem necessariamente é o mais correto e o mais justo. Perfeito. Chegou uma pergunta aqui, da Júlia. Ela diz o seguinte: a Constituição é um instrumento eficaz para defender os direitos da sociedade e do Estado? Sem dúvida nenhuma, Júlia. Claro que a Constituição é um documento sólido e graças à Constituição Federal, graças ao Estado democrático de direito que o Brasil alcançou, principalmente em 88, que nós podemos plenamente confiar nos direitos e no acesso ao poder judiciário desses direitos. Por quê? Porque ele travou em cláusulas pétreas, o texto constitucional travou em cláusulas pétreas, tudo aquilo que era amplamente difundido em edições normativas. As edições normativas eram supérfluas, toda hora eram substituídas. Você imagina ter um direito garantido de acesso à administração pública permeado por decreto, decreto do Poder Executivo. Dá uma irritação no chefe do Poder Executivo e ele revoga o direito. Ou se você tem um direito por portaria, o que era comum, instrução normativa. Então, todo esse arcabouço de normas ele foi reduzido à condição de normas fundamentais. E é óbvio que a Constituição, até hoje, ela tem garantido. O problema, e aí eu já vou adiantando aqui, até que vou lembrando dos temas, é que a eficácia do direito fundamental, quem é que vai determinar isso, aparentemente ficou a encargo do judiciário, não ao encargo do Poder Executivo e do Poder Legislativo como praxe, como hábito. Então, muito se falou nas primeiras normas e nas primeiras aplicações do direito fundamental que ele só seria firmemente alcançado e conquistado se fosse pelo Poder Judiciário, o que é uma mentira, uma balela. Se você tem uma correta aplicação do direito na administração pública, você não precisa ir até o Poder Judiciário. Se você tem uma boa atuação legislativa com um correto ato regulatório do Poder Legislativo para temas sensíveis, você não precisa ir ao Poder Judiciário para discutir as coisas. Então, o direito é aplicado e as pessoas ficam felizes, elas ficam atuando. Agora, o problema do Brasil é que a gente joga também os temas para o judiciário. Então, boa culpa de quem critica o Poder Judiciário hoje por fazer o ativismo é porque não está cumprindo o seu papel. Então, é isso que a gente precisa centrar. É óbvio que a Constituição, com certeza, a Júlia, tem um papel fundamental aí nesse dogma, nesse cláusula pétrea que vão sempre permitir a efetividade dos direitos. É óbvio que a gente precisa resgatar um pouco o equilíbrio entre os poderes para que esses direitos sejam efetivamente aplicados. Professor, o que pode ser feito para viabilizar o acesso à justiça? E por que os processos
demoram tanto para ter uma sentença? É uma proposta interessante, né? Eu fiz parte de alguns grupos de pesquisa, em pesquisas aí acadêmicas de pós-graduação, e graças aí a grandes contribuições, professores que eram desembargadores, professores que eram ministros, doutrinadores, inclusive tive acesso a todos eles, alguns deles com certeza estão aí participando conosco, um abraço, né, a todos vocês, por conta justamente dessa dificuldade e desse paradigma, né, que parece ser um paradigma. Como aplicar, como ter acesso efetivo ao Poder Judiciário, sendo que aparece que um entrave, né? Vamos lá, eu na experiência dupla, né, docente e como advogado, eu tenho reparado que a maior dificuldade de todos nós, principalmente na advocacia, de acesso ao Poder Judiciário, tem sido a má qualidade das justificativas dos atos judiciais, né? A burocracia é imensa em matéria processual, a burocracia é imensa em matéria de recorribilidade, né, de você acessar ao recurso. Você imagine a condição de um cidadão hoje que tem para todos como paradigma 5 instâncias no judiciário, ele vê o STF, ele vê o STJ, ele vê os tribunais em Brasília, e ao mesmo tempo ele vê o seu direito limitado num juizado especial, que em 10 dias faz ele aditar uma inicial e perde o acesso ao judiciário por um prazo exíguo. Ele vê a sua demanda lá com uma demanda econômica, uma demanda financeira ou familiar esgotada na primeira instância. Ele pergunta, poxa, a primeira colocação que ele vai falar, a justiça só existe para os ricos, só existe para aqueles que têm acesso ao poder judiciário, que sistema foi esse que foi criado, que só dá acesso? E os nós, advogados mesmo, quase 2 milhões de advogados no Brasil, né, exageradamente, mas somos muitos, e temos a impressão, muitas vezes, que aprende na faculdade é só militar na primeira e no mais tardar na segunda instância até a apelação. E a gente, com a emenda constitucional número 45, esqueceu o STJ, esqueceu o STF, porque tem lá o juízo de admissibilidade, a questão do precedente, a questão do funil judicial. Esse acesso, ao meu ver, ele está limitado por uma questão justamente de ego, né? É uma questão de vaidade judicial. E isso é preocupante. Olha como que é preocupante esse tema. Há um outro tema que a gente tem de proposta aqui para discutir. Nós estamos vivendo julgamentos virtuais, nós estamos vivendo possibilidade de jurisprudência comparativa na internet. Então chegamos, né? Eu acho que a tua contribuição nesse ponto vai ser interessante, porque imagine hoje a piadinha, né? O advogado vai desaparecer porque um robô vai fazer a petição e outro robô lá do outro lado vai julgar, né? Inclusive, doutor, eu quero até fazer uma pergunta no tocante a isso. Será que a justiça brasileira ela será reduzida aos comandos computadorizados? Impossível isso. É impossível. Eu vou dizer por que é impossível, e até para tranquilizar os meus colegas advogados e os meus colegas juízes, né? Porque não tendo o direito em larga escala para ser arguido e também julgado, ninguém vai diminuir o papel da justiça. O grande paradigma de estudo em virtude desse acesso, né, que pode hoje ser compatibilizado, que ele pode hoje ser parametrizado, a gente fala de uma judicialização parametrizada. Eu já tenho parâmetros, né? Existem aí instituições financeiras que elas contratam softwares de alto custo para comparar todos os processos dela no Brasil e oferece o acordo antes que o juiz julgue o caso. Ela liga para você e fala, eu quero fazer um acordo por menor valor porque eu sei que eu vou perder a ação. Por que ela sabe que vai perder a ação? Porque ela já pesquisou. Ela já pesquisou como aquele juiz ele consegue julgar aquele caso, como o tribunal daquele estado consegue julgar, como o Tribunal Superior já fez isso. O problema é que nós estamos esquecendo de um detalhe, o direito não é uma ciência exata, o direito não é uma ciência que permite essa compilação. Todos nós estávamos tranquilos em casa, com precatório, com processo físico de precatório, com processo de Lei Maria da Penha, com processo de direito penal, de execução penal, e veio um Covid, né? Veio uma epidemia que manteve todo mundo em casa. Como é que lida o direito com uma situação como essa? Por exemplo, né, que foi catastrófico para todo mundo. Tem que fazer julgamento virtual, tem que fazer julgamento à distância, tem que fazer teleconferência. O direito brasileiro resistiu sempre à teleconferência até o Covid. Chegou o Covid, pode fazer.
né? Pode julgar, pode prender, pode matar, pode dar perda de ganho de causa e pode julgar procedente, improcedente. Então, virou um auê. Agora, esse acesso, ele nunca vai ser parametrizado a ponto de descer a todas as minúcias, a todas as particularidades do ser humano. O ser humano é imprevisível, o ser humano é inteligente, o ser humano trabalha com uma sensação espiritualizada. Ele não está lá limitado às regras que, assim, podem ser exauridas num ambiente técnico de matemática, né? 2 mais 2 julga lá, dá 5 mil de dano moral, tanto que até agora não escreveram no ordenamento brasileiro qual é a indenização razoável de um dano moral. Então, por essa razão, só por isso, o argumento já é falho de quem fala que vai reduzir o judiciário brasileiro a uma questão aí tão judicante. Mas, fechando esse tema, né, fechando essa perspectiva, as grandes dificuldades de acesso ao poder judiciário estão justamente no papel, né, no papel do cidadão. O cidadão reclama no judiciário e para o advogado, e o advogado milagroso tenta com o juiz, que também está sobrecarregado, fazer o milagre da efetividade, né? Da efetividade de poderes que não estão atuando efetivamente. Lembrando que 2 dos nossos clientes maiores são do sistema financeiro brasileiro e são as atividades do município, estado e União. Nós estamos falando de um país que tem mais de 5 mil municípios, 5 mil normas tributárias municipais, temos 26 estruturas estaduais que agora estão fechando, abrindo, se quiser dar uma volta na cidade, você não sabe. E tem o governo federal com as suas normas burocratizantes, não tem compilação de nada. Então, antes de falar de acesso do Poder Judiciário, a gente tem que ter acesso ao Poder Legislativo, acesso ao Poder Executivo. E, principalmente, a cidade de São Paulo, Cati, veja que curioso, para falar de calçado tem 80 mil normas, para falar de alvará de construção tem 8 mil. Como é que a Câmara Municipal, em toda a legislatura dela, que é uma das mais avançadas do mundo, consegue ainda manter para o cidadão paulistano um enorme dogma que é de 8 mil normas para falar de construção civil? É um absurdo. Né? De fato é um absurdo, doutor. Nós temos aí um longo caminho pela frente, professor, porque para mudar tudo isso vai ser bem difícil, né? E interessante que as pessoas não querem mudança também. As pessoas reclamam muito, mas também não querem a mudança. É complicado, né? Eles se limitam a criticar, tem muita crítica ao Poder Judiciário. Concordo, há excessos, há extraordinárias medidas que são, que nós vamos até citar algumas aqui como exemplo, como paradigma para até problema reformista. Só que há uma preocupação maior com a efetividade do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Não dá para o Poder Executivo ficar inerte. Aqui, o Poder Judiciário é a palavra final, eu não posso agir. Se agir corretamente, o Poder Judiciário não vai reformar. Se agir corretamente para produzir uma norma, o Poder Judiciário não vai dizer que ela é inconstitucional ou constitucional. Não existe isso. Porque tem, como foi feita a pergunta aqui há pouco, tem cláusulas pétreas, tem condições fundamentais do Estado brasileiro. E é isso que as pessoas perderam o paradigma. Perderam o paradigma do que é fundamental, criticam o que é efetivo e querem corrigir o problema de cidadania, o problema econômico, o problema de falta de regulação normativa com o acesso ao Poder Judiciário. Então, às vezes, eu até concordo com alguns integrantes do Poder Judiciário como estão estafados, como estão sobrecarregados, porque não pode sobrar a conta só para o juiz ou para o ministro. É óbvio que os outros poderes têm e devem fazer. Eu vou dar alguns exemplos até o final aqui, que vocês vão perceber que há uma dissonância na política pública do Poder Executivo, do Poder Legislativo, e acaba sendo no Judiciário o culpado, óbvio, por razão final, de um esgotamento das vias. Vamos lá. Professor, o Matheus, ele é até um colega, né? E ele está falando que ele é iniciante na profissão e um grande admirador do seu trabalho. Ele faz a seguinte pergunta: toda informação produzida ou gerenciada pelos poderes do Estado é pública? Não. E aí nós temos que destacar um caráter muito importante, disso que nós vamos comentando até agora, que é a limitação de direitos fundamentais. Não há direitos fundamentais no Brasil que sejam absolutos. Inclusive a informação pública ou até a atividade republicana. O que a gente tem que limitar um pouco é a efetividade. Nenhum direito é fundamental a ponto de tirar outros direitos.
Então, imagine um Estado, o Poder Executivo, com toda a sua organização, imagine o Poder Judiciário, imagine o Poder Legislativo. Se todos eles, a todo tempo, prestassem informação, prestassem todo tipo de assunto que se passa nessas instituições. É óbvio que haveria um colapso, e um colapso de abuso de poder, né? Ou seria um outro poder, que é o poder da informação. Eu falo isso porque é uma coisa muito grave. Hoje nós estamos falando em segurança de dados, em lei geral de proteção de dados, em certificações imensas que está se estudando no direito, principalmente digital, no direito moderno, no direito a uma informação, inclusive, precisa, né? Fake news, todas essas questões que nos preocupam. Por que que não é autorizado o acesso amplo, mesmo que o Estado seja republicano, mesmo que ele seja universalista e democrático? Porque há informações em que o Estado, tanto como a administração pública, ele fica condizente a um sigilo de Estado. E aí, o que é sigilo de Estado? O que é segurança de Estado? Isso que a gente precisa limitar bem. E isso só vai ocorrer, principalmente, em duas hipóteses. Na primeira hipótese, quando for resguardado o próprio interesse do cidadão, o próprio interesse de cidadania, de manutenção do Estado. A gente fala numa sustentabilidade do Estado. Por quê? Porque o cidadão tem protegido o informe ou aquela atitude pelo próprio Estado para que ele mesmo seja protegido na sua condição individual. Parece complexo, mas ele é evidente de um sistema harmônico. Se você liberar tudo quanto é informação e permitir que o Estado fique vulnerável, você tira a segurança que o próprio Estado tem com relação ao cidadão. E a segunda, é óbvio, para condições de segurança nacional, que seriam excepcionadas aí para caráter militar, para caráter efetivamente de proteção do território, das conquistas, mas essas duas ressalvas é que nós temos que contextualizar. É óbvio, né, que tem abusos, que as pessoas não divulgam lista de precatórios, não divulgam condição de número de processos, não colocam o acesso universal ao processo. O próprio advogado, muitas vezes, acaba aí limitando a atuação, né, judicante, porque elenca lá e leva agora no processo digital um monte de coisas que deveriam ser restritas a um ambiente privado. Mas há sim restrições, tá? E essas restrições são fundamentais até para esse sistema que é operante de uma harmonia entre o cidadão e a sustentabilidade do Estado. Falando então, professor, em harmonia, eu gostaria de perguntar, até que ponto o STF pode mandar no país? O STF não manda no país. Quem manda no país é o povo brasileiro. Isso está claro no artigo 1º da Constituição, que diz lá que todo o poder emana do povo. E todo o poder implícito e explícito. Qualquer manifestação de poder, poder efetivo, é do povo. Isso foi conquistado e isso foi como uma garantia fundamental dessa sustentabilidade do Estado. É óbvio que toda estrutura de poder, a partir dessa decretação constitucional, que é uma cláusula pétrea, que é uma cláusula fundamental, ela não pode ser mexida, ela não pode ser alterada, ela não pode ser, inclusive, interpretada em desfavor do povo. Então, só corrigindo aí, né, nós podemos evidenciar muitas vezes manifestações pessoais de autoridades públicas, sejam elas ministros, presidentes, prefeitos, governadores, parlamentares, servidores públicos fiscais, né, vigilantes, guardas, policiais, enfim, todo mundo que trabalha no Estado genérico, ele tem um poder administrativo, ele tem um poder função, mas ele também tem tem os seus deveres, né? Ele tem as prerrogativas, mas ele também se subroga em alguns deveres. Então, corrigindo a expressão, o STF não manda no país. Curiosamente, nenhum dos poderes manda no país. O poder é do povo. Engraçado, professor, que essa pergunta ela vem muito de encontro porque eu recebi muitas perguntas nesse sentido. Então, as pessoas, até devido ao cenário atual aí que o país tem vivenciado, as pessoas têm muito se questionado, né? Por que que o STF, por que que o poder vem do STF, por que é o STF que manda, por que é o ministro que faz isso, por que é o ministro que faz aquilo? Então, muitas perguntas têm chegado nesse sentido. Então, aí, para vocês que estavam aí nessa pergunta, ou segundo a informação do professor Maderick, o STF não manda
no país. O poder emana do povo, artigo 5º da nossa Constituição Federal. Certíssimo, Isso. professor? Artigo 1º, aí só, fazendo uma pequena... Artigo É, 1º, o artigo 1º. Constituinte quis deixar claro, logo no início da Constituição, diz: o Estado brasileiro só existe, só persiste a sua existência, justamente porque o poder emana do povo. E não só porque ele pensava que ia haver uma distorção, e aí, de repente, o poder judiciário ia se destacar, ou o poder legislativo. Nós vivemos, de 88 para cá, vários episódios que um dos poderes se destacou. A gente teve uma atividade parlamentar muito forte de 88 a 93, 94, quando um presidente da República foi afastado, o Poder Legislativo fez um processo de impeachment, ele renunciou, o Poder Legislativo votou cláusulas e condições constitucionais complementares. Isso foi muito atuante, o Poder Legislativo. Por outro lado, começou-se a eficácia dos direitos. Aí se substituiu a atuação e força do Poder Legislativo pelo Poder Executivo, porque o Poder Executivo era o cenário de fazer grandes reformas do sistema brasileiro. Tanto que de 93 até 98, praticamente, todas as emendas constitucionais estruturantes aconteceram. Nós tivemos reforma da administração pública, reforma do Poder Judiciário, reforma previdenciária e reformas que mexeram na estrutura da administração pública e dos poderes. Depois disso, mais tardar, aí sim, do início do século XXI, que aí com a judicialização internacional, com temas aí de bloco, com temas sensíveis, terrorismo, uma outra concepção mundial, nós começamos a interpretar o direito fundamental com um pouco mais de ativismo, com um pouco mais de preocupação para ponderação desses direitos. E aí, óbvio, o judiciário toma uma parte de protagonismo, né? Mas eu digo que talvez essa interferência, que é passageira, daqui a pouco o STF vai sair no cíclico das instituições e vai ser destacada a Procuradoria da República, por exemplo, a Advocacia Geral da União, ou o Tribunal de Contas da União, ou o próprio Poder Executivo pode assumir o seu papel, um pouco de protagonismo. Isso é natural numa democracia e numa estrutura que precisa de tantas reformas. Não esqueçamos, gente, que nós vivemos ainda num país estruturante. Nós estamos com a metade da população brasileira sem acesso a água e esgoto. Como é que a gente vai falar que um país como esse, com essa realidade preocupante, incluindo São Paulo, que é a maior capital da América Latina, como é que um país de uma situação como essa, a gente vai permitir que o ativismo judicial, ou o executivo, ou forças armadas, ou seja lá quem for, mande? Ninguém manda nisso. Nós temos metade da população sem acesso ao básico. Uma pessoa sem acesso ao básico, ela fica sem acesso aos seus direitos fundamentais. E sem acesso aos fundamentais, ela está se danando quem manda no país. Se ela não tem lugar para ir no banheiro, você acha que ela vai pensar no Supremo? Você acha que ela vai pensar no presidente da República? Ou até mesmo no Legislativo? Não, ela não tem efetividade cidadã. Ela não tem o básico. E nessa guerra política, quem paga é o povo, infelizmente. Professor, tem um comentário aqui da Lúcia Oliveira. Ela está dizendo assim: o STF, em alguns casos, tenta interferir nos outros dois poderes. Não é que o STF, em alguns casos, vai interferir nos outros poderes. Como nós podemos fazer uma correção. Há alternativas, né, há modelos constitucionalmente previstos que tanto o STF como o Poder Executivo, o Poder Legislativo vão interferir uns nos outros. Por exemplo, é normal que o STF processe e julgue alguém? Não. Processar e julgar, não. Ele não vai fazer o trabalho de processamento investigativo, ele não vai fazer o processamento de toda uma investigação. Isso aí tem um papel, o papel é até reservado a um poder separado de todos os outros três. A Procuradoria, o Ministério Público, a sociedade civil, que também é investigativo. Mas há exceções. Pode ser que o STF inicie, na ausência de investigação da Procuradoria, na ausência de atuação da Polícia Federal, da Polícia Militar, ele ocupe um papel de protagonismo, mas é exceção, não é a regra. Como o Poder Executivo faz atividade judicante, muitas vezes o Poder Executivo tem que substituir o Poder Judiciário e concretamente decidir sobre temas. Isso é muito comum quando vai se fazer análise de admissibilidade de direitos, como na Comissão da Verdade, que nós tivemos aí, que aturou durante muitos anos, e o Judiciário não chegou a evidenciar.
Quem foi o próprio Poder Executivo para dizer quem era ou não apto a ter ali acesso garantido a direitos fundamentais que eram do período de exceção, né, o período que o Estado cumpria muito. Agora, é óbvio que o legislativo também tem esse protagonismo. Então, a meu ver, o que estão tentando instigar, né, eu jamais vou seguir o rito dos jornais midiáticos diários. Até eu acho um absurdo isso. A gente lê os jornais diários e achar que esses temas que devem ser pautados em lives, em comentários, nas aulas didáticas, nos cursos de pós-graduação, no estudo. Professor, ficamos sem. Com a informação, né? Com a informação correta, sim. Não, é que Desculpe, tinha eu falo dado um muito. corte na sua voz. Seu áudio tinha sumido. Aí nós ficamos assim. Sumiu aqui porque veio uma mensagem privada, aí eu já tirei. Mas Ok. vamos lá. Mas eu não sou adepto que o STF, em alguns casos, tenha interferido. Ele vai interferir, como o Poder Executivo vai interferir em outros. Nós estamos numa pandemia, quem manda? O Poder Executivo vai ditar as regras. Fecha, abre e dita e economicamente injeta dinheiro e pronto, acabou a responsabilidade fiscal. Agora é óbvio, é excepcional, porque é uma situação que compete ao Poder Executivo. Como o Poder Legislativo, no processo de impeachment, de apuração de responsabilidade do presidente da República ou de qualquer membro do Poder Judiciário, o Poder Legislativo ganha um protagonismo. Então a gente poderia falar, então o Legislativo, por cumprir a Constituição e aplicar o impeachment, ele manda no país? Não, ele vai mandar naquele ato, naquele momento. O problema é que as pessoas confundem o ato, o momento, a informação como a regra geral. Nós não estamos na regra geral, estamos numa regra constitucional do Estado de Direito. Certo. Professor, o que é a lei de acesso à informação? Nossa Constituição trouxe acesso amplo, geral e restrito a todas as informações que são advindas do Estado. Uhum. Essa regra está no artigo 5º, se eu não me engano, no inciso 33, e ela diz que a todo mundo é disponível esse acesso. Com a ressalva de que, se o poder público criar uma norma restritiva, é a tal da norma de eficácia contida, né? Ela pode ser limitada, ela não tem uma eficácia plena, não tem uma eficácia ilimitada, ela vai ser contida por edição normativa posterior. E aí ela vai ter a sua limitação. É o que ocorreu nos anos aí, acho que nas idas de 2007, depois teve uma reforma que editou e padronizou. Mas aí que está a diferença. As informações obtidas do Estado, elas devem ser fornecidas como regra. Essa é a demanda constitucional. Regra informa, exceção restringe. Por quê? Por meio de previsão legal. E aí a lei trouxe, com aquelas duas ressalvas que eu já comentei, segurança nacional e garantia da integridade cidadã, né? da garantia de integridade do próprio cidadão. Então, o cidadão e a segurança nacional estão em voga. É óbvio que se atingir esses dois direitos também, a informação pode ser restrita. Mas há uma exceção. A Lei Geral de Informação trouxe isso. Tem uma questão muito curiosa, porque ela só foi editada por conta do cartão de crédito corporativo, que dos presidentes da República, não digo do presidente, né? Não vou falar que é do presidente, é dos presidentes da República, porque todos eles tinham uma justificativa de prestar contas, e isso era inerente. E eles tinham que dizer o que faziam com os recursos do Poder Executivo, e concordo, né? Esses recursos têm que ser limitados, eles não podem ser abertamente aí divulgados, porque está uma questão de segurança nacional. E aí a lei veio para isso. É óbvio que há alguns exageros, né? Eu cansei de pedir aí acesso à informação na condição de advogado para a administração pública, informação ser negada, e os meios de divulgação, meio de imprensa também vivem fazendo isso e têm a maior dificuldade do mundo de colocar a nossa curiosidade democrática em jogo, né? Certo. Professor, o Lobinho Sucesso, ele Muito diz bem. assim, Lobinho Sucesso, mas atualmente não acha que o legislativo e judiciário vêm se sobressaindo ao executivo? Sim, como eu comentei, né, há um período de demanda muito grande do poder executivo. E, efetivamente, essa demanda não é suprida
por cargos, qualidade, técnica e estrutura. Se a gente imaginar que hoje a indústria, vamos imaginar o Poder Executivo brasileiro ser uma indústria, ser uma empresa, ela vive uma forte crise permanente, e não é a crise do Covid, é a crise de lá. Ela existe para que todo brasileiro enriqueça, seja maravilhosamente feliz, com todos os seus direitos do artigo 5º e do 6º, e ela não consegue dar o básico para metade da população. Mais do que isso, ela tem que dar 30% do que ela ganha para atividade educacional, mais 30% do que ela ganha para atividade de saúde pública. Nós temos o SUS, o maior plano de saúde do mundo, que vai dar merreca por cada brasileiro por ano. É uma crítica que eu faço da eficácia majoritária de direitos que o Constituinte trouxe, mas sem pensar que o Estado é também uma empresa e tem as suas responsabilidades. Então, nós temos uma demanda muito grande do Poder Executivo e que o sufoca. Percebe que não é uma pessoa. Qualquer um que entra na administração pública, ele fica sufocado, ele fica inerente ali a uma questão que não dá para continuar os programas. As pessoas precisam pensar de ônibus, a vacina, a medicamento, a leito de UTI, a respirador, a compras internacionais, aí vem o trânsito e vem demanda de creche, imagina tudo isso numa pauta demandante, porque você tem que escrever as crianças fundamentais na escola, não pode retirá-las. Você tem que cumprir a atividade do conselho da criança e do adolescente, você tem que dar emprego, fomentar emprego, gerar crédito, controlar os bancos, controlar o lobby, controlar isso. Então, enquanto o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, é óbvio que fora dessas atividades, só legislam, fazem as normas para que essas coisas aconteçam e o Judiciário acaba invocando aí como o garantidor desses conflitos. Um conflito de interesse muito demandado no Poder Judiciário é quando o Estado não cumpre o seu papel, seja de efetividade dos direitos, e acaba a demanda no Judiciário. E aí, por isso que o Judiciário acaba tendo um protagonismo muito grande, porque o Executivo deixou de ter um protagonismo. Então, quanto nós não fizermos reformas estruturantes no Estado brasileiro, a ponto do Executivo ser e é uma atividade liberal, Isso é ser liberal. Não é liberal no sentido de economicamente pensando no Estado. O Estado precisa existir para ele dar liberdade para as pessoas. Hoje a gente tem um Estado altamente tributário, altamente arrecadante, fiscal, ele fiscaliza todas as suas ações. Para você ter uma ideia, no Brasil, você não pode fazer uma operação bancária que você precisa responder se você é corrupto ou não, se você já teve passado politicamente exposta, porque há uma tendência de ser corrupto no país e há uma tendência de o sujeito pegar dinheiro em espécie e fazer o crime organizado. Então, você já imaginou, na liberdade do cidadão, de ter que comprar um imóvel, comprar um automóvel, movimentar acima de 10 mil reais, pouquíssimo. Nós estamos falando aí de 2 mil dólares, 1.500 dólares. Cada 1.500 dólares movimentado no Brasil, imagina a burocracia para você ter um tamanho disso. Olha o litígio, olha o conflito onde começa. Você tem que declarar do Estado e o Estado tem que ter uma estrutura forte também para fiscalizá-lo, para dar efetividade dessas coisas. Então, você imagine isso em demanda e é óbvio que o Estado acaba sendo o menor protagonismo. Então, a gente precisa encarar o discurso. Não há só uma reforma judiciária a fazer, não é uma reforma legislativa, há uma reforma estruturante. Enquanto todos os poderes não redividirem as suas atribuições, e aí tem que ser uma reforma, obviamente, administrativa, financeira, constitucional e cidadã. A gente precisa parar de querer as coisas do Estado, querer demandar o Estado por saúde pública e até empréstimo. Eu fali agora na época do Covid, eu preciso de um empréstimo do Estado. E o Estado vai pagar isso como? Vai cobrar de alguém, e esse alguém é o próprio cidadão que está pedindo dinheiro. A gente tem que parar com essa ideia que o Estado é um primo rico e a gente pede tudo deles, porque isso vai acabar no judiciário e com certeza vai diminuir. Então, o Lobinho aí falou, com certeza, que há um protagonismo do legislativo e do judiciário. Eles estão surfando na onda, porque o executivo está acabado, está destruído. Você imagina fazer tudo isso e ainda remar para uma falência. O Estado brasileiro é falido todo dia, enquanto o legislativo e o judiciário surfam a onda, porque acabam só neles os temas. Agora, os três usam carro oficial, os três usam assessor de gabinete. Professor, cortou seu áudio.
Cortou. Foi aqui de novo, voltou. Mas todos eles usam carro oficial, todos eles usam cafezinho. Né? Então é isso que a gente precisa pensar. Come lagosta, come camarão, caviar. Então talvez isso não seja o papel do Estado. Os três precisam fazer reformas estruturantes para que permita. Né? Certo. Tem outra mensagem aqui, ó. Extremamente sufocado e sem contar aquelas forças ocultas, os diálogos do sistema. Muito obrigado, professor. Agradece aí o Lobinho, então, pela sua explicação. Sim, sim. É isso aí, Professor, rapaz. Contamos com vocês, né? Que vocês são os multiplicadores dessas ideias. Eu acho que isso é importante. A Cati Costa aí tem um projeto de empreendedorismo, principalmente focado nas mulheres que muitas vezes estão desassistidas de oportunidades. Eu acho que a oportunidade está aí, né? Hoje a gente tem a tecnologia, tem as redes sociais, tem os caminhos. Se cada um de nós levar esses temas que a gente debateu aqui hoje, né? Está debatendo e difundir isso, não é fazer live sobre live, é fazer com responsabilidade, né? É pesquisar um pouco, poxa, será que é só criticar? É só externar? Não, é óbvio que não. Nós precisamos evidenciar a advocacia. Eu fico curioso com a advocacia, os meus colegas advogados, os colegas gestores. A gente tem uma força muito grande na advocacia. A advocacia é essencial para a administração da justiça. E ela tem se limitado a um protagonismo. Um policialesco de, se o cara está indo bem, eu vou apoiar. Se o cara está indo mal, eu vou cair fora, porque já está morto mesmo. Então, deixa ele, vai vir outros que é mais legal. E a OAB não tem esse papel. Né? A OAB foi uma das estruturas que redemocratizou o país. Né? E nós, como advogados, temos uma responsabilidade muito grande em tecer opiniões, em tecer comentários. Os professores também o têm. Então, esse dualismo, eu acho que não chega a muito a lugar algum. Né? Vamos lá, Katia. Talvez tenha falado muito aí, quero limitar e ver o que falta para a gente comentar. Não, professor, tem muitas perguntas aqui. Creio que não vai dar tempo do senhor responder todas, mas voltando um pouquinho lá no início da live, o senhor falou do Conselho Nacional de Justiça, certo? Certo, E certo. aí tem surgido perguntas aqui. O que é o CNJ e quais são as atribuições? Olha, principalmente o artigo da Constituição que disciplinou o CNJ, né, foi o 103B. E as especificações das suas atividades estão previstas lá no parágrafo 4º desse artigo 103B da Constituição. Mas fazendo um resumo, ela tem o pautado pela administração da justiça, principalmente na atuação de responsabilidade judicante de quem julga e para planejar a celeridade. Ao meu ver, muito boas as duas primeiras e muito criticável a terceira, porque é uma composição, inclusive, muito democrática, ela tem membros do Poder Judiciário, membros dos tribunais superiores, membros da advocacia, a composição do Conselho faz um trabalho importantíssimo, mas veja, nós estamos falando hoje, na data de junho de 2020, o CNJ é lembrado por nós, colegas, infelizmente, da advocacia, quando vamos ao cartório e vê que tem uma padronização das escrituras perante o CNJ. Uma padronização do processo eletrônico judicial. Uma padronização de prazos e de abertura de fóruns no meio de uma epidemia. Veja, administrar é lógico, está dentro desse cenário, está dentro desse contexto que nós estamos falando. Agora, administrar com responsabilidade do artigo 37 é que vem faltando um pouco. Eu vou dizer uma recente indagação nossa lá, que uma estatal aí do governo federal acabou tendo seus bens todos bloqueados de uma vez por um ato de um juiz no país. Então, um juiz descuidado, desatento, sem ter muito rigor na sua atuação, foi lá e, a pedido das partes, pediu bloqueio, que é uma qualidade e indisponibilidade de todos os bens imóveis daquela estatal perante o Brasil afora. Você imagina a responsabilidade desse juiz e o ato e os efeitos, a consequência.
Aí tem sido muito comum. Eu vou aos cartórios, os cartórios têm comentado muito isso. Acontece isso rápido. Toda hora acontece, doutor. Toda hora isso acontece. Um juiz manda uma instituição financeira ficar com os bens bloqueados, todos ao mesmo tempo, e aí depois o juiz conserta. Só que aí cada parte tem que ir lá no cartório de novo e pedir para retificar. Então, esse exemplo é de uma atuação que prescinde de uma normatização, de uma racionalidade do CNJ. Por quê? Porque se ele editasse com responsabilidade normas para promover o ato judicial, o juiz vai despachar a disponibilidade de uma pessoa física ou jurídica. Ele tem que seguir a motivação administrativa processual. Ele tem que ir lá no ato tecer limites à extensão daquele ato judicante, porque senão ele vai atingir todo mundo, e todo mundo ao mesmo tempo. Você imagina um tempo de pandemia como nós estamos, todo mundo ia à agência da tal estatal e ao mesmo tempo pedir o desbloqueio do bem que teve penhorado erroneamente por um juiz que no dia seguinte reconheceu, chegou na vara e falou, putz, errei ontem. Olha, tá aqui, porque o erro é humano, né? Não estou criticando o juiz por errar. Ele vai errar, como o advogado erra, todos nós erramos, o professor erra. O problema é, demos uma capacidade muito grande ao juiz, né, em torno aí da reforma da celeridade. Tudo isso por quê? Discurso de novo da celeridade. O devedor não paga, o efetivo descumpridor da norma de corrupção tem os seus bens aí todos espalhados para lavagem de dinheiro, essas coisas, e nós não punimos essas pessoas. Então, para isso, a gente precisa ter uma célere resposta dos atos judiciais. Aí o CNJ veio com esse papel, de trazer celeridade nas decisões, celeridade no trabalho extrajudicial, porque o CNJ, para poucos, né, ele não cuida só do sistema judiciário, ele cuida também do extrajudicial, dos cartórios de todo o Brasil, dos tabelionatos, de todos os notários, e inclusive nessa responsabilidade. Agora, que celeridade é essa que um ato de um juiz singular, né, não estou dizendo de um juiz da corte, um juiz singular, vai lá e decreta que paralise o país. É muito perigoso. Então, eu sou, inclusive, um dos grandes defensores que tem que ter prerrogativa de foro. Porque você imagina temas aí do Poder Executivo Federal, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário mesmo, ser estampado para qualquer juiz do país. Nós estamos falando de uma realidade muito, muito distante. São mais de 5 mil municípios, são um monte de estado, um monte de normas. Então é perigoso. Então o CNJ veio com esse objetivo. A minha crítica, né, e é uma crítica construtiva, eu acho que o CNJ vai atingir esse padrão ainda, tem a oportunidade, até porque certamente, dentro sempre aqueles dois membros do Conselho de notável saber jurídico, membros da OAB que fazem a composição, levam muitas ideias esclarecedoras do dia a dia da sociedade civil, mas precisa aperfeiçoar a sua normatização. Né? Essa ideia de normatizar, quando eu falo, não é criar regras rígidas, é regra com responsabilidade. A atividade normativa do Poder Executivo, ela é regulamentar. E o que é regulamentar? É regra do jogo. Então vamos disciplinar qual é a regra do jogo, qual é a regra do processo no Brasil, qual é a regra da indisponibilidade. Não é só punir todos os brasileiros ao custo de uma célere justiça e eficácia cobrança. Nós temos que ter responsabilidade. Lembrando que nenhum direito fundamental é ilimitado e absoluto. Tá certo, então. Professor, nós temos ainda muitas perguntas para fazer, só que infelizmente o nosso tempo é curtíssimo. Nós já estamos chegando aí a quase 1 hora de live. Nós temos apenas 2 minutos restantes, então eu gostaria que o senhor deixasse suas considerações finais, que infelizmente vamos ter que encerrar. Claro, claro. Bom, agradeço a todos de coração, foi muito bom revê-los aí nessa oportunidade e vamos com certeza estender isso a mais. A minha mensagem foi mesmo de preocupação no meio de tudo isso, né? E a Cate Costa, com todo esse empreendimento que tem feito para angariar opiniões, debates, até mesmo na sua atividade política, e agora que tem se destacado muito, parabéns ao seu partido por ter te destacado nessa premissa, parabéns ao seu projeto também, e acredito que todos vocês que nos acompanharam, eu com certeza vou depois carinhosamente responder, né, na medida do possível, aquilo que me enviaram, mas eu fico muito honrado aí de ter revisto. Tá? Muito obrigado, Cate Costa,
e parabéns pelo seu trabalho, parabéns a todos que nos acompanharam aí, porque foi muito bom mesmo. E eu que não sou adepto, né? 8 segundos, professor. Vamos Tá lá. acabando. Ó, eu quero